Juízes, capítulo 6, versículos de 1 a 40. Gideão se torna juiz de Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos, tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu os tirei da escravidão no Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: Se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu: Ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e, com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela. Os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: Coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães, com a ponta da vara que estava em sua mão, e o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou:
Ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Aserá que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha madeira do poste de Aserá que você cortará. Gedeão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou, porém fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Aserá, ao lado dele, tinha sido cortado. Em seu lugar, havia um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás, e ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá. Joás, porém, gritou para a multidão, que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Caso pretendem salvá-lo, quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Gideão pede um sinal. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha, e os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naphtali, convocando seus guerreiros, e todos atenderam ao chamado. Então Gideão disse a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então, Gideão disse a Deus: peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez, que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho.